Então, em todo el mundo, solo tenemos dos tipos de personas. Aquella que tiene el Espírito Santo e aquella que não tiene el Espírito Santo. A pergunta é: quem és você? Você és uma pessoa que tiene el Espírito Santo, que ele criador de todas as coisas, que ele Altíssimo habita dentro sujo, vive adentro sujo? Ou você é uma pessoa que não tiene el Espírito Santo? Se você lo tiene, você é fuerte. Se você lo tiene, você vive em la fé. Você vive em la convicção. Se você lo tiene, você prevalece. Se você lo tiene, você não considera aquilo que você vê, aquilo que você hoje ou aquilo que você sente. Se você lo tiene, você considera aquilo que está escrito. E por que você considera aquilo que está escrito? Porque sua vida está basada em la palavra. Se você lo tiene porque em determinado momento de sua vida, você honrou a Deus e você foi possuído por el Espírito de Deus. Diz a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, e nele versículo 30, disse assim: porque eu honraré a los que me honram. Eu honraré a los que me honram. É verdade que, como hemos hablado para ustedes, quando uno apresenta suas ofrendas, quando uno apresenta los diezmos, las primícias, uno honra a Deus. Pero Deus não é honrado solo com os diezmos e com as primícias. Eles honram a Deus, pero Deus não é honrado solo com eles. Deus é honrado com a vida. Então ele dijo: porque eu honraré a los que me honram. Quando você honra a Deus com sua vida, você é possuído por ele Espírito Santo. Que és honrar a Deus com a vida? És você poner-lo em primeiro lugar em sua vida. Honrar a Deus com a vida é você viver como ele Senhor Jesus. Ele disse: quem me vê a mim, vê ao Padre que me ha enviado. Então, honram a Deus aqueles que através da vida, através dele caráter, apresentam ao Senhor Jesus. Aqueles que põem a Deus como ele primeiro, ele número uno, ele és ele número uno. Será que você ha honrado a Deus? Uno honra a Deus quando uno, por exemplo, vive em la verdade, quando uno habla la verdade, quando a vida está apoiada em la verdade. Esta persona já está honrando a Deus. Então, como ele dijo, porque eu honraré a los que me honram, e los que me despreciam serão tenidos em pouco. Quando és que uno desprecia a Deus? Quando uno desprecia a sua palavra. Então, há aqueles que honram a Deus, pero honram a Deus com o quê? Solo com os diezmos e ofrendas? Não.
honram a Deus com toda a vida, porque hacen de ele número uno de la vida. Há aqueles que honram a Deus e são honrados, recebem o Espírito Santo, e há aqueles que despreciam a ele, despreciando a quem? A la palavra. E por que despreciam a ele, despreciam a la palavra? Porque honram a si mesmos, hacem sua vontade. Por isso que, todavia, não foram possuídos por ele Espírito Santo. Então, você quer ser uma pessoa llena do Espírito Santo? E sendo uma pessoa llena do Espírito Santo, como hablamos no princípio, você será uma pessoa forte. Sendo uma pessoa llena do Espírito Santo, você viverá em la fé sempre. Sempre você viverá em la fé. E você sempre viverá em la fé, porque como você é lleno do Espírito Santo, você se encontra apoiado em aquilo que está escrito. Você não se encontra apoiado em emoções ou sentimentos. Você se encontra apoiado em aquilo que está escrito. Você quer ser esta pessoa? Se você quer ele caminho, é honrar a Deus. Porque só aqueles que honram a ele são possuídos por seu Espírito. São llenos do Espírito Santo. E uma pessoa que tem o Espírito Santo já é a própria bendição. Uma pessoa que tem o Espírito Santo já não depende de nada. Já não depende de nada, porque a presença do Altíssimo se encontra em ella. Ella ha sido honrada por Deus através de seu Espírito, porque antes ella ha honrado a Deus.